Olá, meus amigos, vamos lá, vamos continuar a análise dos impostos federais e vamos, então, conversar acerca do IR, do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza. Vejamos, olha só, Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza. Bom, o IR vem previsto no artigo 153, inciso 3 da Constituição Federal, assim como no artigo 153, parágrafo 2º da Constituição Federal. E no Código Tributário Nacional, ele vem discriminado, previsto, dos artigos 43 a 45. Então, vejamos o artigo 43 do Código Tributário Nacional. Olha só. O artigo 43 menciona o fato gerador do imposto sobre a renda, ok, meus amigos? E ele estabelece que o imposto da competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendidos o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Meus amigos, olha só. Então, o imposto sobre a renda, seja imposto sobre a renda de pessoa jurídica ou de pessoa física, ele incidirá quando nós estivermos diante de acréscimos patrimoniais, certo? E aí menciona o referido artigo 43, que o imposto da competência da União sobre rendas e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda e dos proventos. No que consiste a aquisição da disponibilidade econômica? Bom, o dinheiro efetivamente ingressou para o bolso do contribuinte. Se o dinheiro efetivamente ingressou para o bolso, no bolso do contribuinte, né? Ou o dinheiro veio para o bolso do contribuinte, ele adquiriu a disponibilidade econômica, certo? Por exemplo, um salário. Mas o imposto incide quando nós estamos diante da aquisição da disponibilidade jurídica. Também. Como assim? Ele tem direito a um crédito, né? Ele tem direito a um crédito. Por exemplo, foram até a loja e deixaram notas promissórias. Ele já tem a disponibilidade jurídica daquele crédito e, portanto, incidirá o imposto sobre a renda. De modo que os acréscimos patrimoniais, né, poderão decorrer rendas, proventos e lucro. O que é renda? O que o Código Tributário Nacional considerou como renda? O produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, né? E proventos de qualquer natureza? Aquilo que não for produto do capital, dinheiro investido, do trabalho, como salário, ou da combinação de ambos, como, por exemplo, uma aposentadoria, como, por exemplo, o prêmio de uma loteria, né? Loteria mostra a minha idade, mas, na verdade, o prêmio da Mega Sena, enfim, né? Aí dos jogos. Muito bem? Então, renda e proventos de qualquer natureza. Mas, olha só, quem é o sujeito passivo? O sujeito passivo, ele vem discriminado no artigo 45 do Código Tributário Nacional, o qual menciona que o contribuinte do imposto, está projetado para vocês, é o titular
da disponibilidade a que se refere o artigo 43, ou seja, é o adquirente da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de qualquer natureza. Muito bem? Ah lá, sem prejuízo de atribuir à lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou proventos tributários. Mas o parágrafo único do artigo 45 estabelece que a lei poderá atribuir, vem comigo, a lei poderá atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam. Bom, vejam, a lei poderá atribuir a condição de responsável pela retenção e recolhimento do imposto sobre a renda à fonte pagadora da renda e dos proventos de qualquer natureza. E assim a lei o faz, meus amigos. As fontes pagadoras das rendas e dos proventos, elas têm a obrigatoriedade, meus amigos, de fazer a retenção, assim como o recolhimento do imposto sobre a renda em nome do contribuinte, em nome daquele que recebeu a renda ou os proventos. Mas é um tributo que é lançado por homologação. Exemplo clássico de tributo lançado por homologação é o imposto sobre a renda. Ele já foi no passado lançado por declaração, mas hoje não mais, é lançado por homologação. E vejam, meus amigos, que cabe ao contribuinte, então, realizar todos os atos relativos ao lançamento do imposto sobre a renda. Muito bem? Mas, quais são as características constitucionais relativas ao imposto sobre a renda? Bom, vejam, nos termos do artigo 153, parágrafo 2º, o imposto de renda, inciso 1, tá aí projetado para vocês. Ele será informado pelos critérios da generalidade, universalidade e progressividade na forma da lei. Vejam, meus amigos, que a Constituição Federal impõe que o imposto sobre a renda seja informado por esses 3 critérios, que nós vamos resumi-los na palavrinha GUP: generalidade, universalidade e progressividade. Certo? Vamos entender cada uma dessas características ou critérios do imposto sobre a renda. Generalidade: o imposto sobre a renda deve atingir a generalidade das pessoas, tá? A generalidade diz respeito às pessoas, ao aspecto subjetivo do imposto sobre a renda. Então, todas as pessoas que tenham renda ou proventos de qualquer natureza deverão se sujeitar ao imposto. Mas universalidade diz respeito, meus amigos, às rendas em si, aos acréscimos patrimoniais. Todos os acréscimos patrimoniais deverão ser tributados via imposto sobre a renda. E a progressividade? Ora, a Constituição Federal estabelece a progressividade do imposto sobre a renda. Então, vejam que nós temos alíquotas que vão aumentando quando nós temos o aumento da renda. Então, por exemplo, quem recebe até R$ 1.900, R$ 1.900 e pouco, a alíquota é zero, é isento de imposto de renda, né? Aí nós temos a alíquota de 22,5%, aliás, a alíquota de 15%, 22,5%, enfim, estou, né, só chamando a atenção de vocês, e 27,5%.
de modo que a progressividade ela existe para cumprir a capacidade contributiva, para fazer com que quem tenha mais pague mais tributo, não é verdade? A tabela progressiva do imposto sobre a renda, ela não está sendo atualizada, não foi atualizada há muito tempo, de modo que nós temos, então, uma defasagem em relação ao imposto sobre a renda, certo, meus amigos? Então, nós temos, só para que fique clara a ideia aí para vocês, nós temos a faixa de isenção, a alíquota de 15,5%, de 15%, 22,5% e 27,5%. Aumenta, à medida em que aumenta a base de cálculo, nós temos o aumento da alíquota. Tudo bem? Então, entendemos o critério da generalidade, universalidade, da progressividade? Maravilha. Agora, precisamos falar que ele é exceção, ele, o imposto sobre a renda, é exceção à noventena. Nos termos do artigo 150, parágrafo 1º, segunda parte da Constituição Federal. Vejam, qualquer alteração que nós tenhamos no imposto sobre a renda, essa alteração, meus amigos, precisará esperar o primeiro dia do ano seguinte, àquele que houve a alteração, a majoração, para que essa alteração, essa majoração seja cobrada. Agora, precisa esperar os 90 dias? Não, porque nós estamos diante de uma exceção à noventena, à anterioridade nonagesimal. Tudo bem? Muito bem. O que mais? Vamos agora falar do imposto previsto no artigo 153, inciso 4 da Constituição Federal. Falemos, então, sobre o IPI, sobre o imposto, sobre produtos industrializados. Bom, meus amigos, devemos colocar também no nosso caderno o artigo 153, parágrafo 3º da Constituição Federal, seus 4 incisos que trazem os aspectos constitucionais do IPI, né? As características constitucionais do IPI. Mas, no Código Tributário Nacional, ele vem previsto dos artigos 46 a 51. Artigo 46 a 51. O IPI é também um imposto extrafiscal, é um imposto regulatório de mercado, né? Porque ele tem o condão de interferir na economia do país. E aí, prestem atenção no que eu vou falar acerca do IPI. Venham aqui comigo. O IPI, ele é exceção à legalidade no que diz respeito às suas alíquotas. Então, ele pode ter as suas alíquotas alteradas pelo Poder Executivo, desde que observados os limites previstos na Lei 153, parágrafo 1º, certo? E ele é exceção, prestem atenção, única e exclusivamente à anterioridade anual. Ele não é exceção à anterioridade nonagesimal ou à noventena. Ele precisa, meus amigos, esperar os 90 dias da data da publicação da lei, do ato, que houver o majorado, para que ele possa ser cobrado. O imposto sobre produtos industrializados, no que diz respeito à anterioridade anual e nonagesimal, ele é o inverso do que acontece com o imposto sobre a renda, tá? Aqui no IPI, nós estamos diante de uma exceção à anterioridade anual ou de exercício financeiro, nos termos do artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal, mas não estamos diante de uma exceção à anterioridade nonagesimal.
ok? Cuidado com pegadinha na hora da prova de vocês. É um tributo que é lançado por homologação, vocês já sabem disso, tributo lançado por homologação. É lógico que o contribuinte precisa fazer tudo a respeito do IPI e ficar aguardando a homologação por parte do fisco. Meus amigos, em relação ao IPI, quais são as características constitucionais do IPI? O que a Constituição Federal impõe em relação ao IPI? Primeiro, ele deve ser seletivo. O que significa dizer que ele deve ser seletivo? As alíquotas, vem aqui comigo, as alíquotas deverão ser diferenciadas levando-se em consideração a essencialidade do produto. Quanto mais essencial o produto, menor deverá ser a alíquota. Quanto mais supérfluo for o produto, maior deverá ser a alíquota. Então, olha só, ele, assim como o ICMS, ele deverá ser seletivo em função da essencialidade do produto. Muito bem, ele será seletivo em função da essencialidade do produto. É o princípio da seletividade. Mais, 2, ele será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores. O que é não cumulatividade? Não cumulatividade diz respeito, meus amigos, a operações de créditos e débitos, quando nós estamos falando de uma cadeia de operações com o mesmo produto industrializado, né? Ou cadeias de operações. O que é a não cumulatividade? Prevê a Constituição Federal que deverá ser compensado o que for devido em cada operação com o IPI e com os valores cobrados nas operações anteriores. O que significa isso? O valor pago a título de IPI na operação anterior gera crédito para ser abatido do débito na operação posterior. Certo? Repito, o valor pago a título de IPI na operação anterior entra como crédito para ser abatido no débito da operação posterior. Certo? Isso é não cumulatividade. Há a compensação do valor devido em cada operação com o montante cobrado na operação anterior. E nesse sentido, eu peço para que vocês vejam o enunciado da súmula 495 do STJ. Ok? Mas, inciso 4, vou projetar aqui para vocês, ele terá reduzido o seu, aliás, o 3 a gente ainda não falou, inciso 3, não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Nós estamos diante de uma norma imunizante. Olha aí a Constituição mencionando que o IPI não incide quando nós estamos diante de produtos industrializados destinados ao exterior. Lembra que eu falei que na exportação não incidirá o IPI? Muito bem, aí está o fundamento, artigo 153, parágrafo 3º da Constituição Federal, inciso 3. E o inciso 4? Terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto, na forma da lei. Vejam que a Constituição Federal impõe, então, que haja uma redução, né, do IPI
quando diante da aquisição de bens de capital para alguém que seja contribuinte do imposto. Meus amigos, então nós falamos das características relativas ao IPI, né? Falamos em relação às exceções, às limitações constitucionais, falamos também quando que há incidência do IPI, e aí eu quero chamar a atenção de vocês, vem comigo, aqui, para o artigo 46 do Código Tributário Nacional, que estabelece que o imposto tem como fato gerador o desembaraço aduaneiro, mais a sua saída dos estabelecimentos, a que se refere o artigo 51, a sua arrematação quando apreendido ou abandonado. E mais, interessantíssimo, parágrafo único do artigo 46 do CTN, ele menciona que, para efeitos deste imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade ou o aperfeiçoe para o consumo. Meus amigos, olha só, para que incida o IPI, nós temos que estar diante de um produto industrializado, certo? Processo de industrialização acontece quando o produto tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza, a finalidade ou o aperfeiçoe para o consumo. O STF já analisou que nós estamos diante de operações com produtos industrializados. Quando? Quando há o congelamento de produto, quando ele se submete à embalagem, tá? Quando são comprados peixes vivos, né? O STF já entendeu que estaremos diante de produtos industrializados. Meus amigos, mas, antes de falar um pouquinho acerca do IOF e também do ITR, eu vou pedir licença para vocês, vou pedir uma grande gentileza, para que vocês abram um asterisco aí no caderno de vocês, nas anotações de vocês, porque eu quero que vocês coloquem as súmulas, vou voltar um pouquinho na matéria, as súmulas que tratam do imposto sobre a renda. Tem muita súmula e eu preciso que vocês coloquem no caderno de vocês. Então, vamos lá colocar as súmulas que tratam do imposto sobre a renda? Vamos? Importante lembrar, e aí vocês encontrarão várias súmulas nesse sentido, que o imposto sobre a renda ele não incide sobre indenização, tá? Por quê? Porque a indenização no âmbito civil, ela é considerada como uma reposição do patrimônio. Então, nós não temos acréscimo patrimonial passível de tributação, tá? E por isso, então, há o entendimento de que não incide imposto sobre a renda quando nós estamos diante de indenizações. Mas, vamos anotar as súmulas? Posso falar? Entenderam? Estou falando das súmulas aplicáveis ao imposto sobre a renda. Súmula 125, todas do STJ. 136, 215, 386, 386, 463, 463, 447, 447, 498, 498, 598,
598 e 627. 627. Então, vou repetir todas. 125, 136, 215, 386, 463, 447, 498, 598 e 627. Muito bem, meus amigos, feita a observação. Vamos agora falar do Imposto sobre Operações Financeiras? Bom, em relação ao IOF, eu quero chamar a atenção também dos aspectos constitucionais, né? O IOF ele vem previsto no artigo 153, inciso 5 da Constituição Federal. E ele também é considerado um imposto extrafiscal. E por isso, o IOF, ele é exceção também à legalidade tributária no que diz respeito às alíquotas, assim como, meus amigos, a anterioridade anual ou de exercício financeiro e a anterioridade nonagesimal. Tudo bem? Beleza? Então, voltamos já.